de oração. Queridos, vamos orar, mas antes vamos ao nosso alimento diário, que é a palavra de Deus. Como disse o salmista, medita nela de dia e de noite, porque é comparado a uma árvore junto às fontes de água que dá o seu fruto na época e na estação apropriada. Então, vamos nos alimentar da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você um texto muito conhecido no 1 Samuel, capítulo 17, e o versículo 45, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel, que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará em nossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi pôs a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe encravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim, Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com a pedra, e feriu o filisteu e o matou, sem que Davi tivesse uma espada na mão. A história, de Davi diante desta grande afronta, deste homem fora dos padrões comuns, era um homem possivelmente ele não era filisteu, mas um mercenário que ganhava muito dinheiro, porque partia para este tipo de confronto, de duelo. Então não tinha ninguém com 3 metros de altura para lutar cara a cara com este homem. Por isso que era o desafio de um homem vir para lutar com ele. Então era uma luta totalmente desproporcional. Saul era um homem mais alto, mas certamente Saul não chegasse a uma altura tão estranha quanto o porte deste mercenário, que podemos dizer filisteu, já que ele estava lutando pelo exército dos filisteus. E é interessante como a Bíblia nos diz que Deus, ele tem seus caminhos, tem sua trajetória nos lugares mais incomuns. A gente nem imagina o trabalhar de Deus, o caminho de Deus. Eu sempre gosto de comparar, e já falei algumas vezes aqui, como a obra do tapeceiro. Tem até um hino muito bonito que compara Deus como este tapeceiro, que quem está observando, quem está de fora, não sabe a lógica, não sabe como cada ponto ali é colocado, e você vê um emaranhado de pontos, e é muita informação. Você nem imagina que o final daquilo ali é uma obra de arte. E Deus, como este
eterno tapeceiro, é este que dá pontos que a gente não entende, que faz voltas e desenhos que a gente não está entendendo, que parece um emaranhado ali nas nossas vidas e que a gente não entende exatamente o que é, como vai ser, como Deus vai fazer, mas no final, como diz a Bíblia, é o final da história melhor. É a surpresa. Porque Deus, ele não trabalha por vias comuns, previsíveis, lógicas. Deus não cabe dentro da lógica. Deus não cabe dentro de nada que foi criado pelo ser humano, porque ele é quem é o criador. Ele está fora de toda esta lógica. E a Bíblia está carregada de histórias que nos mostram Deus que está fora da nossa lógica. É um Deus que Moisés escrevendo o Pentateuco, mas ele começando por Gênesis, ele vai dizer que Deus criou do nada os céus e a terra. Então, para nós, não se pode criar alguma coisa a partir do nada. É totalmente fora de lógica. Mas o Deus que nós servimos é aquele que cria a partir do que não existe. E o que não existe passa a existir. Porque o nosso Deus é soberano, é poderoso, é ilimitado, é eterno, sem começo, sem fim. Ele é o poder. E é Ele quem opera em nossas vidas, é Ele que está conosco, é Ele que nos surpreende, é Ele que traça esses caminhos que a gente não entende, que a gente às vezes até tenta ali na nossa mente, buscando, mas não consegue compreender. São as palavras de Jesus a Pedro quando diz: o que eu faço agora, tu não sabes, mas compreenderás ou saberás depois. Agora, você só está vendo o eterno artista dar os seus pontos, formando alguma coisa que você não sabe o que ele está formando, desenhando algo que você ainda não sabe. Parece muito difícil, muito complicado, muito complexo. Mas aquele que tem o seu caminho na tormenta é quem está no controle de nossas vidas. Se fôssemos falar já que estamos falando aqui de uma batalha, de um confronto desproporcional, as batalhas que o povo de Israel em seu trajeto enfrentou, na sua grande, esmagadora maioria, são batalhas ilógicas. Do ponto de vista humano, do ponto de vista mesmo da estratégia militar mais avançada de hoje. Por exemplo, nenhum exército hoje colocaria seus homens enfileirados, marchando contra uma cidade, com trombetas na mão para destruir e para fazer com que o muro caia. Nenhum general vai colocar cantores na frente do seu agrupamento para ir para uma batalha. Então, as batalhas que Deus peleja por nós são as mais inexplicáveis, inusitadas, diferentes, porque o nosso Deus, ele não cabe dentro de qualquer lógica. E eu tenho certeza que por onde Deus está me levando, por onde Deus está te levando, parece não fazer sentido, parece não ter lógica. Que caminho é esse, Senhor? Porque eu estou passando por este vale, por este deserto, por este caminho? Ou, depois de tudo aquilo que Deus fez lá no Egito, para fazer com que o povo de Jacó, o povo de Israel, pudesse ser liberado. Mas quando o povo é liberado, qual a rota? A rota foi esbarrar de frente de um braço do oceano chamado Mar Vermelho.
E depois eles ficam sabendo que o exército de Faraó estava vindo atrás, ou portanto não tinha saída para trás, porque vinha o exército, para frente era o mar, rodeado de montanhas. Então é o que a gente chama hoje de beco sem saída. Mas foi Deus quem tirou, foi Deus quem estava conduzindo, porque a Bíblia diz que o anjo do Senhor estava à frente. E muitas vezes nós não entendemos o caminho pelo qual Deus nos leva. A gente só entende depois. A gente só entende depois do desenho pronto. A gente só entende depois que a obra está feita e a gente olha e pode cantar, saltar de alegria e dizer: só o Senhor é Deus. Só Deus é o Senhor. Então é nesse trajeto, é nesse percurso sem lógica que Deus muitas vezes permite que a gente passe para tratar de nós, para nos moldar ao seu querer, à sua vontade. Se fôssemos falar de outras tantas guerras e batalhas que o povo de Israel venceu de forma inusitada, um homem que ora para o sol parar, pedras caem do céu, ajudando ali naquela peleja, naquela batalha. Que dirá das batalhas enfrentadas pelo povo de Israel no trajeto do deserto, inimigos que se levantam, até gente planejando a maldição do povo de Deus. Deus faz até um animal pronunciar palavras com lógica, com começo, meio e fim, para abrir os olhos daquele agoureiro, dizendo: não está vendo que aí à frente há um anjo, você não pode amaldiçoar, não é? Parafraseando a história, Balaão fica ali agitado, não sabendo o que estava acontecendo, até que ele está tão embriagado com a ideia de amaldiçoar o povo que ele dialoga com uma jumenta. Tão obstinado em ganhar dinheiro com as suas maldições que ele nem se dá conta de que está conversando com jumenta. Assim, é um problema de ordem psíquica muito grave. Mas veja que quando depois ele abre a boca para tentar amaldiçoar o povo, da boca dele só sai bênção, porque ele disse: não posso amaldiçoar a quem Deus já abençoou. E ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. As batalhas de Deus nós não podemos explicar, mas o resultado é sempre de alegria. Davi é o exemplo de uma batalha desproporcional. Primeiro, pelo tamanho. Davi era ainda muito jovem. Certamente estava ainda na adolescência, já que a gente hoje classifica a adolescência, vai até os 20, onde o indivíduo começa a primeira fase da vida adulta, né? O adulto jovem. Então Davi ainda era um adolescente. Era ainda o menino de recado do pai, que diz assim: vai lá levar alimento para os teus irmãos, vai saber como é que estão. E Davi, quando chega ali no assentamento, no arraial, no acampamento, ele ouve aquele gigante, aquela anomalia de 3 metros de altura, desafiando do povo de Israel, e ninguém se candidata, mesmo Saul oferecendo dinheiro, oferecendo a sua própria filha, mas ninguém quer enfrentar, porque é desproporcional, é ilógico. A tentativa de querer este embate, esta batalha contra aquele filisteu, aquele mercenário, é suicídio. A espada, imagina o peso da espada daquele homem, da sua lança.
E era um homem muito bem equipado, couraça, capacete, enfim. Então, você comparar, até hoje a gente faz essa comparação, né? Quando há algo muito grande e outro muito pequeno, a gente diz, é Davi e Golias, porque é desproporcional demais. Agora a diferença é que o Deus do filisteu, ou os deuses dos filisteus, dentre outros, mas o principal era Dagon, que caiu prostrado diante da arca do Senhor, não é Deus. As outras divindades adoradas pelos filisteus não são deuses. Tem boca, não fala, tem olho, não vê, tem mãos, mas não apalpam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheira, tem pernas, mas precisam ser transportados por alguém. São deuses criados à imagem e semelhança do homem, que tem seus desejos, suas aspirações e apela ao sobrenatural, e criam estas coisas para adorá-los, mas que não tem efeito, absolutamente nenhum efeito. Por isso que o salmista diz: torne-se igual a eles aqueles que o adoram. Agora, aquele menino que ouviu a afronta do filisteu, e isso lhe trouxe um incômodo, porque, queridos, o crente é incomodado pelas afrontas, pelo pecado, pelas injustiças, tudo isso incomoda a gente, e a gente tem que fazer alguma coisa. Seja em qualquer esfera da vida, a gente tem que se posicionar, a gente tem que se levantar, a gente tem que levantar a bandeira do evangelho, da palavra, da verdade. E é por isso que isso incomoda aquele jovem. Porque este incircunciso, este que não tem uma aliança com Deus, este que não tem nenhum pacto com Deus, está envergonhando todo o exército que ele classifica como o exército do Deus poderoso. Quem é este? E é por isso que ele vai até Saul e diz assim: eu quero enfrentar. Imagina. Ele começa a tentar argumentar, a tentar convencer Saul de que era possível que ele enfrentasse aquele gigante, aquele monstro. E houve uma resistência. Eu não lembro o autor, mas eu simpatizo com essa explicação, porque ele diz que possivelmente a permissão de Saul para que Davi lutasse com o filisteu pudesse ser uma distração, para que quando o filisteu estivesse ali matando Davi e o gigante estivesse ali ocupado executando aquele menino, todo o exército já estaria estrategicamente posicionado para atacar os filisteus, já que eles estavam ali focados naquele confronto desproporcional. Era até uma brincadeira para muita gente. Você colocar ali uma figura de um menino para desafiar um soldado experimentado e de um porte daquele. E eu gosto desse comentário, porque de fato ninguém jamais imaginaria o final dessa história de sucesso. Você só iria imaginar a morte de Davi. Portanto, faz muito sentido a intenção de Saul, que depois ele demonstra ser o que ele era de fato, de ser uma estratégia lançada havia ali. É como lá em algumas regiões do país, como que é chamado boi de piranha. Já ouviu falar isso? Que é o primeiro animalzinho, coitado, que vai ali no rio
Aí o cardume de piranha vai lá, enquanto elas estão ocupadas ali devorando aquele boi, toda a boiada passa sem ferimentos, sem nenhuma gravidade. Era como se Davi fosse o boi das piranhas, né? Joga Davi ali, deixa o povo ocupado, a gente cerca os filisteus e aí manda ver, vence a batalha. Só que ninguém estava percebendo que aquele menino, aquele jovem, tinha um pensamento muito além da sua época. O seu coração estava voltado e a sua segurança não estava na armadura de Saul, que o incomodou. Ele disse: eu não preciso, eu não quero, não dá nem para andar. Ele não pediu uma espada, ele não pediu uma lança, ele não pediu nenhum instrumento bélico da época. Porque a segurança de Davi, na verdade, não estava nem no instrumento que ele costumava usar, que era a funda. Que era algo próximo do badoque que a gente usa hoje. Não sei na sua região aí qual é o nome. Aqui é badoque, o estilingue, né? Que você coloca lá e estica e solta a pedra. No caso, a funda não tinha elasticidade e a potência estava no giro, né? Duas cordas, ali será certamente de couro ali para fazer com que a pedra ficasse, e ele soltava uma das hastes quando chegasse a uma determinada velocidade. Então tinha que ser alguém muito habilidoso. E eu estava assistindo certa vez um documentário e de pessoas que têm essa habilidade hoje de lançar pedra com a funda, e realmente é um projétil poderoso. Mas você tem que ter habilidade. Mas o que é uma pedra, mesmo com toda a habilidade, para um homem extremamente habilidoso e protegido com todas aquelas armaduras, né? Todo o equipamento que ele tinha, todo o aparato que Golias tinha. Só que a diferença é, enquanto ele estava todo equipado e Davi sem absolutamente nada, a diferença é que Davi, e as suas palavras é: tu vens a mim com lança e espada. Pode vir, mas eu não irei a ti com a armadura de Saul, nem com uma espada, nem com uma lança, nem com arco e flecha. A diferença, Golias, que tu vens em mim com todo equipamento mais avançado para a época, mas eu irei a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Pronto. Eis aí o homem, ainda não era um homem, era um menino segundo o coração de Deus, que não está preocupado, queridos, com a lógica, porque se Davi fosse pela lógica, ele nem se importaria com o que estava acontecendo. Ia, levava o alimento dos seus irmãos, colhia as informações de como eles estavam e voltava. Olha para casa rapidinho que o negócio aqui tá difícil, não vou nem ficar muito tempo aqui. Esta é a lógica de salvar-se, de proteção da vida. Mas o coração de Davi estava em Deus. A segurança de Davi não estava nas armas. A segurança de Davi não estava nas coisas feitas pelas mãos dos homens. Olha o que esse garoto é capaz de dizer, porque a gente está tão acostumado a ouvir a história, tão acostumado a ouvir através de louvores e de pregações, que a gente não para degustar cada palavra. Imagina o que é um menino que sai de dentro dos matos cuidando das ovelhas do seu pai. Não tinha enfrentado nenhuma batalha, nenhuma guerra. E de repente ele se dispõe a enfrentar
o que ninguém do exército de Saul, nem o próprio Saul quis enfrentar. E as palavras dele é: eu irei a ti em nome do Senhor. A segurança de Davi é tamanha que ele profetiza. Para ele é tão natural, é tão verdadeira a sua confiança, e não é loucura, é fé, o firme fundamento do que eu não vejo, do que não chegou, do que não está na minha mão, mas eu já tenho a certeza e já posso falar, já posso gritar e dizer que já aconteceu em nome de Jesus. Olha Hebreus 11 se cumprindo aqui em Davi. Hebreus 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza das coisas que não se veem. Davi está vivendo isso. Por que eu digo que ele profetizou? Porque ele diz assim: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Das duas, uma. Ou isso é um desvario, ou isso é uma alucinação, ou é qualquer espécie de loucura, ou esse indivíduo está tão certo do que ele está dizendo, que ele abre a boca em meio ao exército do seu povo de Israel e do exército dos filisteus e diante do gigante, dizendo que o Senhor hoje te entregará na minha mão. Porque, querido, profetizar o óbvio é bom demais. Se eu chegar aqui para você e dizer: olha minha gente, olha meu irmão, Deus está dizendo, prepare o lenço, porque alguém vai descer à sepultura. Meu Deus, eu que estou falando aqui para vocês, tentando me expressar, não sei nem se eu termino. Não é? Já tem um ditado popular: quem está vivo pode morrer a qualquer momento, só morre quem está vivo. Então, a profecia dá, sabe? Agora, você diante dessa situação, diante daquilo que não é lógico, diante de um embate desproporcional, você já chega com a postura de quem já venceu. Você já se posiciona, não com medo, não com pavor, medindo o seu oponente, dizendo: meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Onde eu fui parar? Meu Deus, misericórdia. Não. Ele já chega, aquele menino, Davi, ele já chega com a postura de quem já venceu este embate, essa batalha. É por isso que a Bíblia nos chama e nos diz: olha, usa a fé. Para de ficar medindo Golias. Para de ficar olhando o tamanho da sua lança, da sua espada, ou como ele é tão bem equipado, que é impossível vencê-lo, que é impossível vencer esta guerra, que é impossível vencer essa batalha. Mas Deus quer que nos portemos como Davi. Você entra no campo de batalha já com a postura de vencedor, porque quem está conosco é maior. Porque com Deus é vencer ou vencer. Se Deus é por nós, complete. Muito bem. Quem será contra nós? Eu já falei aqui sobre aquela frase de Jonatas, que enfrentou um pelotão filisteu, somente ele e o seu guardador de armas, o seu pajem de armas. E a frase de Jonatas é: porque com Deus não importa se estamos em muito ou em poucos.
Não importa se eu sou um ou se eu sou 1000. Para Deus é a mesma coisa. Ele nos garante vitória diante de um exército, com 1, com 10, com 100. Aliás, quanto menos para Deus é melhor. Que Ele mostra para a gente a sua glória. Que eu diga a peleja, por exemplo, de Gideão contra os midianitas. No final, a proporção de guerreiros do lado de cá, 300 homens, para 135.000, ou seja, um homem tinha que lutar contra 450. Que peleja é essa? Como é que você vai vencer? 1 para 450. Quem é concurseiro aí sabe o que essas proporções significam. Você faz um concurso, 100.000 se inscreve. Para quantas vagas? Aí às vezes é 5.000 vagas, 5.000 candidatos para uma vaga, né? Uma coisa assim absurda. Então veja, essa desproporção. Um homem para enfrentar um pelotão, 450. Mas como disse Jonatas, porque para com Deus não importa. Se Deus está contigo, não importa se são 450, não importa se é um gigante, não importa se é o Mar Vermelho, não importa se é o exército de Faraó, não importa. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem se levantará contra os ungidos do Senhor, contra o seu povo, contra os escolhidos? Portanto, não se assuste diante do filisteu, não se assuste diante do gigante. Enfrenta esta enfermidade, enfrenta esta batalha, enfrenta este problema em nome do Senhor dos Exércitos. É o que Davi faz. Ele profetiza, é uma profecia de Davi. Ele diz: tu vens a mim com lança, com espada, com escudo. Olha aqui, que desproporção, né? O que é que você tem, Davi? Só tem a roupa, a túnica. Vamos colocar para os nossos dias aqui um badoque, um estilingue e 5 pedrinhas. Meu Deus do céu, por isso que o gigante dá gargalhada. Porque o inimigo, os nossos inimigos, nos vê às vezes tão frágeis, tão pequenos, e glória a Deus que somos. A gente não é nada, a gente é pó, poeira. O salmista diz: lembra-te, Senhor, que somos pó. Só que esse pó tem dono. Não é porque é pó que você vai chegar e soprar. Este pozinho aí tem dono, e é o Senhor dos Exércitos. A tua vida tem um dono, tua família tem um dono. Esta causa, coloca nas mãos deste dono. Não importa se é desproporcional, não importa se o que você tem é muito pouco para resolver, ou se você não tem nada para resolver o teu problema, ou se chegou, como eu disse, no beco sem saída. Quando até os melhores especialistas chegam e dizem assim: não tem mais o que fazer. Esta é a melhor hora para Deus manifestar o poder dele, a graça dele, a misericórdia dele, a intervenção dele nas nossas vidas. E Davi entende isso. Davi sabe que
Se ele fosse até sem a funda, se ele fosse sem nenhum aparato, sem nenhum equipamento, sem nada, ele venceria aquela batalha. Ali apenas a representação da fé diante de uma adversidade, diante de um obstáculo praticamente inalcançável, intransponível. Aquela funda mostra a fragilidade do oponente, daquele que enfrenta a Golias. Enquanto ele está, olha o que Davi observa nele: espada, lança, escudo. Ele tem escudo. Escudo é para proteger das flechas, das lanças e da pedra. Você está com escudo, Golias. Está bem equipado. E Davi não apresenta dizendo assim: mas eu estou com esta funda e Deus vai abençoar e eu irei vencer essa batalha com a minha funda. Não, ele diz: mas eu irei a ti, no nome do Senhor dos Exércitos. É no nome do Senhor dos Exércitos. Aí ele vem profetizando. Veja que o cantor, compositor, como nos ensina o nosso maestro Genilson, criador de instrumentos musicais, o Davi, ele diz assim, ele profetiza dizendo: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça. Eu acho que aí é que Golias entrava na risada, na gargalhada. Mas deixa teus inimigos sorrirem. Deixa quem quiser dizer que não vai dar certo, que não tem jeito. Deixa, se está nas mãos do Senhor. Se você está enfrentando essa peleja, essa batalha, em nome do Senhor dos Exércitos, você já pisou neste solo da batalha como vitorioso. O crente em Jesus já entra na guerra com a vitória na mão. Ele só vai lá cumprir tabela. Porque a vitória quem nos garante é o Senhor. Davi já sabia disso. E ele conta. Ele não conta depois. Ele não fala depois. Mesmo se tivesse dado tudo certo e Davi chegasse depois, eu sabia que Deus estava comigo, que eu iria arrancar a cabeça do gigante. Não, ele fala antes. Esta confiança, esta fé que move montanha, esta confiança que não nos deixa em dúvida, esta fé e esta confiança que não nos traz questionamentos, porque a fé não abre margem para dúvida. A fé não abre margem para nenhum questionamento. A fé apenas diz: vá, e ponto. O escritor aos Hebreus, quando fala dos homens de fé, né, a galeria dos heróis da fé, eram homens que apenas iam. A Abraão, Deus disse: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Ele foi. Oferece em sacrifício o teu filho, o teu único filho. Ele foi. Sem questionamentos, sem interrogatório. Deus, olha só, veja por quê, para quê. Não. A fé não deixa espaços para dúvidas, para questões. É a fé que diz: vá, porque a vitória já está na sua mão. E a gente não vive por vista, a gente vive por fé. Ou nós devemos, ou deveríamos viver por fé e não por vista. Então, pela fé, você já vê o gigante caído? Pela fé, você já vê a vitória?
Pela fé você já está vendo a cura. Pela fé você já está vendo a porta se abrindo. Pela fé você já está vendo a restauração da sua família, do seu casamento. Pela fé você já se vê livre desta opressão maligna. Pela fé você já se vê livre desta depressão, dessa angústia, desta ansiedade. Pela fé. E ele continua profetizando, dizendo: vou arrancar a tua cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus, ou seja, todos estes que estão aqui assistindo também vão cair. Meu amigo, isso é uma confiança tal que só quem é crente, e eu sei que você é crente, nós somos crentes, e já agradeça pela vitória em nome de Jesus. Ele diz: eu darei aos corpos do arraial dos filisteus, darei hoje mesmo as aves dos céus e as feras da terra. Mas qual é o propósito? É glória para si? É aplauso para si? É alguém que quer um espaço na mídia? É alguém que quer ter os holofotes voltados para ele? Não, ele diz: para que toda a terra saiba que há Deus em Israel, porque a glória não é nossa, a glória é de Deus. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva. Veja que em nenhum momento Davi atribui a si. Não é um ato de heroísmo, não é um ato de alguém que diz assim: eu me garanto. Não, é o ato de alguém que tem fé, que sabe que pelas vias convencionais, normais, lógicas, não teria não teria sucesso, teria a mínima oportunidade. Mas ele mostra que quem está na frente dele é maior do que Golias. Por isso que ele diz: eu irei a ti em nome, na pessoa do Jeová Sabaote, o Deus dos exércitos. E ele diz: o Senhor não salva. Ele salva não com espada. Deus não precisa das nossas armas. Deus não precisa da tua sugestão, Deus não precisa da tua inteligência, no sentido de que é isto que vai nos salvar, não. Davi diz: o Senhor salva, não com espada nem com lança. É por isso que ele não pega, e veja que isso não é pura poesia, isso é vida em Davi. Por que ele não leva uma lança, ele não leva uma espada? Porque ele diz: o Senhor não salva com lança nem com espada, porque dele é a guerra. E ele vos entregará em nossa mão. Quando Davi acaba de dizer essas coisas, eu creio que muito irado, o gigante se levanta e vai para o confronto. Como quem diz: eu vou estraçalhá-lo, eu vou desmembrá-lo, eu vou acabar com ele. Assim que o inimigo fica ao nosso derredor, dizendo assim: eu vou, agora vai cair, agora não tem mais jeito, vai ser destruído, vai ser destruída. Mas quando ele se levanta, o Senhor dos exércitos já está de pé na nossa frente, dizendo: agora é comigo, Davi. Lança, espada, escudo. Aí Davi diz assim: eu irei a ti em nome do Senhor dos exércitos. Pega a sua funda, enquanto Golias, aquele monstrão de 3 metros, vem em sua direção. Ele está ali em nome do Senhor. Solta a sua pedra e ela encontra o único lugar que existia para separar ali aquele capacete de ferro, de metal, que protegia a cabeça do filisteu. E guiado pelo Espírito Santo, aquela pedra vai naquela fenda, deixa o gigante atordoado, não sabe mais no que é o norte, no que é o sul, o que é o sul, porque Deus confunde os nossos inimigos. Quando ele vem por um caminho,
o Senhor abre 7 para ele fugir. Deus ainda dá alternativa: fuja, corra, porque com este meu filho, com esta minha filha estou eu. Por um caminho virá contra ti, e por 7 fugirão. Deus é quem vence as nossas batalhas, as nossas guerras. Já está garantida a nossa vitória em nome de Jesus. O gigante cai atordoado, ainda com vida. Davi pega a própria espada dele, arranca a sua cabeça, e todo o exército filisteu cai aos pés do exército de Israel, se cumprindo a profecia de Davi, dizendo: hoje o Senhor te entregará em minhas mãos, tirarei a tua cabeça, e os corpos dos filisteus ficarão para as aves do céu, para as feras. E é por isso que ele diz no Salmo: o Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então não se assuste, porque quem está na frente da batalha é o Deus dos exércitos. E certamente, enquanto eu falava para você estas simples palavras, você já nomeou a sua peleja, já nomeou o seu gigante, já nomeou este confronto que você está vivendo, esta peleja que você está enfrentando, seja ela qual for. Enfrenta em nome do Senhor dos exércitos, e já sinta-se um campeão, já sinta-se um vencedor, como Davi, que já havia profetizado a vitória antes mesmo da batalha acontecer. Que essa seja a nossa oração, a nossa fé, a nossa convicção hoje, de que eu já sou vencedor, já sou mais do que vencedor, e que nesta peleja, nesta batalha, é o Senhor que peleja por nós, em nome de Jesus. Pai, graças te damos porque tu estás na nossa frente, e a nossa guerra não pelejamos, o Senhor pelejará por nós. E seja qual for o gigante que se levantou na vida deste teu servo, na vida desta tua serva, que é no nome do Senhor dos exércitos que nós nos levantamos como vitoriosos, porque tu estás conosco, porque o Senhor é que peleja, e esta guerra já está vencida. Em nome do Senhor. Veja, contempla, Senhor, cada vida, cada lar, cada família, cada lágrima que está sendo derramada, cada dor que está sendo sentida, as situações as mais adversas, os problemas os mais complexos, e por nós incapazes de resolver, nós colocamos diante das tuas mãos, diante do teu altar, e faz conforme o teu querer e a tua vontade, que é boa, perfeita, soberana, agradável e a melhor para nós. Ajuda-nos em tudo, ó Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.